Foi. Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Plano Maior. Vamos esperar os nossos amigos entrarem, como sempre. Olá, pessoas. Tudo bem, Joaquim? Seja bem-vindo. Como você está? Chegando primeiro. Oi, Andréia, quanto tempo? Boa noite, seja bem-vinda. Como você está? Dona Silvana, como vai, vizinha? Tudo bem? Passaram muito calor hoje? Oi, Reinaldo, tudo bem? Muito bem-vindo. Boa noite. Oi, Elka, como vocês estão? Oi, Cleusa, seja bem-vinda, tudo bem? Estamos bem também, melhorando. Oi, Beth, tudo bem? Dona Edna, Claudio Mir, todos sejam bem-vindos. Carla, Bárbara também, sejam todas bem-vindas. Muito obrigado, Claudio Mir. Estamos melhorando. Cada dia é um dia, né? Vamos esperar mais um pouquinho, os nossos amigos chegarem. Dona Jussiane, boa noite, seja bem-vinda. Hoje o nosso tema é No Paraíso. E aí, gente, já estamos todos aqui? Mais um pouquinho. Oi, Rogério, seja bem-vindo. Tudo bem? Marissônia, como vai, Mari? Todos em paz? Então vamos começar, né, meus amigos? Já são 8h05, já deu tempo de todo mundo entrar, né? A dona
Eu vou deixar a dona Lúcia aqui aguardando, né? E no final ela volta para fazer a nossa vibração. Tudo bem, Lúcia? Até daqui a pouco, então. Até já. Então, gente, hoje o tema é um tema, vamos dizer assim, um tema esperançoso. Oi, Clóvis. Oi, Amaro. Sejam todos bem-vindos. Então, eu vou começar lendo uma, uma historinha, né? Para a gente já entrar no clima. Oi, Thales. Seja bem-vindo. Para a gente entrar no clima já, né? Dessa, desse tema. É uma história que está no livro Alvorada Cristã, do Ney Lúcio, e chama O Aprendiz Desaparado. Um menino que desejava ardentemente residir no céu, numa bonita manhã, quando se encontrava no campo em companhia de um burro, recebeu a visita de um anjo. Reconheceu depressa o emissário de cima, pelo sorriso bondoso e pela veste resplandecente. Alucinado de júbilo, o rapazelho gritou: Mensageiro de Jesus, quero o paraíso. Que fazer para chegar até lá? O anjo respondeu com gentileza: O primeiro caminho para o céu é a obediência e o segundo é o trabalho. O pequeno, que não parecia muito diligente, ficou pensativo. O enviado de Deus então disse: Venha a este campo a fim de auxiliar a natureza que tanto nos dá. Queres ajudar-me a limpar o chão, carregando essas pedras para o fosso vizinho? O menino respondeu: Não posso. Todavia, quando o emissário celeste se dirigiu ao burro, o animal prontificou-se a transportar os calhaus pacientemente, deixando a terra livre e agradável. Em seguida, o anjo passou a dar ordens de serviço em voz alta, mas o menino recusava-se a contribuir enquanto o burro ia obedecendo. No instante de mover o arado, o rapazinho desfez-se em palavras feias, fugindo à colaboração. O Moar, disciplinado, contudo, ajudou-o quanto pôde em silêncio. No momento de preparar a sementeira, verificou-se o mesmo quadro. O pequeno repousava e o burro trabalhava. Em todas as medidas iniciais da lavoura, o pesado animal agia cuidadoso, colaborando eficientemente com o labrador celeste. Entretanto, o jovem cheio de saúde e leveza permaneceu amuado a um canto, choramingando sem saber o porquê ou acusando, não se sabe a quem. No fim do dia, o campo estava limpo. Canteiros bem desenhados surgiam ao centro, ladeados por fios de água benfeitora. As árvores em derredor pareciam orgulhosas de protegê-los. O vento deslizava tão manso que mais se assemelhava a um sopro divino cantando nas câmpulas do matagal. A lua apareceu espalhando em intensa claridade. O anjo abraçou o obediente animal, agradecendo-lhe a contribuição. Vendo o menino que o mensageiro se punha de volta, gritou ansioso: Anjo querido, quero seguir contigo, quero ir para o céu. O emissário divino respondeu, porém: O paraíso não foi feito para gente preguiçosa. Se desejas encontrá-lo, aprende primeiramente a obedecer com o burro, que soube receber a bênção da disciplina e o valor da educação. E assim, esclarecendo, subiu para as estrelas, deixando o rapazinho desapontado, mas disposto a mudar de vida. Então, meus amigos, nessa data de hoje, vamos aquietando o nosso coração, deixando, né, que o plano espiritual toque as nossas mentes, as nossas almas, para que com as lições que aprendemos no plano maior, possamos ser mais parecidos com o burro,
do que com o menino. Que possamos ser mais trabalhadores para o Mestre Jesus, reclamando menos, escolhendo menos. E que possamos hoje iniciar esse nosso Evangelho com as bênçãos de Jesus e com a sua proteção. Que assim seja. Então, meus amigos, hoje o tema é bem gostoso de falar, né? Ele é um tema fácil de falar, muito difícil de fazer, né? Então vamos ver quem continua chegando aqui, deixa eu ver. Tem o Thales que eu já dei oi, o Renato também, seja bem-vindo. Aí nós temos os pedidos de vibração, Luiz, seja muito bem-vindo, né? E aí, gente, no final da noite, a nossa amiga Lúcia vai fazer as vibrações, tá bom? Então, qual que é o tema de hoje? O tema de hoje é a lição 81 do Pão Nosso, que fala no paraíso. E é aquela passagem onde Jesus diz para o bom ladrão que, em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E por que que ele fala isso, né? Porque o bom ladrão se arrependeu ao ver Jesus de todos os seus, né, crimes, de seus pecados e mudou, né? E mudou o seu estado mental, vamos dizer assim, saiu daquele caminho que estava seguindo, né? Então, à primeira vista, parece que Jesus concedeu o paraíso para o bom ladrão por simpatia. Mas Emmanuel não explica isso. Explica isso, né? Fala que o mestre, nessa lição do Calvário, renovou a definição de paraíso. Ele diz que o reino divino não surge com aparências externas. Ele inicia-se, desenvolve, consolida-se em resplendores eternos no imo do coração. Então, o que que acontece, gente? O paraíso não é um lugar. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem de entender como espírita, né, é que o paraíso é um estado de espírito. O paraíso, né, está relacionado muito mais, né, ao que nós pensamos, praticamos do bem, do que onde a gente está. E eu sempre lembro, quando eu estou pensando nisso, de um ensinamento que eu tive lá quando eu era criança, que a luz sempre vence o mal. Então, se você está numa escuridão absoluta e acender um fósforo, ele vence todo o mal. Então, o que que Jesus está falando para o bom ladrão e nos ensinando ao mesmo tempo? Que quando a gente mudar daquele estado mental que é de curtir sofrimento, buscar vingança, mágoa, tudo aquilo que a gente fala todas as semanas aqui, a gente começa o nosso caminho para o paraíso. Porque o paraíso é um estado mental, não é um lugar. Então, todos que nós estamos aqui na Terra, sofrendo as dificuldades, passando por tudo que a gente tem passado, a gente está num processo de aprendizado de qual será, né? Qual será o nosso paraíso? Então, né? Vocês vão ver que, né? Nessa cena do Calvário, né? A gente tem um bom ladrão, que era o Dimas, que com uma postura de aceitar Jesus é falado que ele já vai para o paraíso, né? E isso o que que reflete? Reflete perdão, misericórdia de Deus. A gente não precisa continuar sofrendo quando a gente aceita, né? Então a gente está falando primeiro da misericórdia, a gente está falando que essa salvação é mais um processo do que um lugar, né? Do que um lugar exato. E nessa imagem aí que a gente está aqui, ó, bem no slide, né, vocês vão ver que é uma ponte, né?
Que a gente sai atravessando dos nossos sofrimentos, de onde a gente está, até chegar do outro lado, que é a paz de espírito, né? Que é a visão de paraíso. Então, sempre que vocês estiverem pensando, né? Puxa, que sofrimento, que isso, que aquilo outro, pensem muito nisso. A gente está a gente tá indo, caminhando, passando pelas coisas, buscando a nossa regeneração, ou a gente ainda está naquele modelo, né, de reclamação, de não aceitação, de ver as oportunidades passando e a gente deixa. A gente está mais para o menino esperando o céu chegar para a gente de graça, ou está mais para o burro trabalhando sem reclamar? Onde que a gente está, meus amigos? Então, lá em Lucas 17:21, está escrito que o reino de Deus está dentro de nós. Porque o paraíso, né, não é o local físico mais. O paraíso é quando a gente muda, e muda a nossa rádio, a nossa vibração. Então percebem, gente? Vocês já, vocês sabem do que a gente está falando, né? Quando a gente está, né, num bom astral, numa boa vibração, né? Não importa o que aconteça em nosso redor, a gente continua nessa vibração, né? O que a gente precisa é, com o tempo, com a disciplina do burro demonstrada na historinha que eu contei inicialmente, a gente ser a cada vez mais disciplinado, né? E com isso a gente vai fazer a famosa regeneração, né? Que é através da reforma íntima. Então veja, o caminho para nosso paraíso, né? Está muito mais ligado a gente trabalhar sério, né? Com os nossos, com as nossas dificuldades, com os nossos defeitos, com os nossos problemas internos, do que mais ser convidado a entrar num lugar. Porque para entrar no céu, a gente precisa, para entrar no paraíso, a gente precisa estar naquela vibração do paraíso. E para estar naquela vibração, a gente precisa mudar o nosso modelo mental, né? Vocês já viram aquelas pessoas que só assistem aqueles programas que se torcer sai sangue? O que elas pensam? Que o mundo é só desgraça. Mas se ela começasse a selecionar melhor as coisas, as notícias que ela vê e tudo mais, ela ia começar a perceber que o mundo não é só desgraça, que aquilo é uma janelinha dos problemas do mundo, que ela fica só olhando o que dá errado. Então eu costumo falar muito, né, que assim, o que a gente escolhe para ver é o que inunda o nosso cérebro, é o que faz a nossa janela mental estar. E aí volto para vocês. O que vocês estão escolhendo ver? O que vocês estão escolhendo os seus olhos deixar entrar dentro da sua mente, né? Porque isso vai inundar o seu ser e vai facilitar ou dificultar a sua reforma íntima, né? A gente brinca, né? Quando você entra no carro, você se transforma? Ou você mantém a sua calma que você estava como pedestre? Quando você vai estar lá, né, no trabalho e tem uma discussão, você já vai lá e se mete a falar mal do coleguinha ou não? Então, Rogério, é isso mesmo, sabe? A gente conhece aquelas pessoas que ficam vidradas na notícia ruim e tem medo de andar na rua porque vai ser assaltado. Tá tendo tanto assalto, vai morrer, porque tem tanta morte. Mas como isso vende, né, gente? Como isso gera audiência, ninguém fala
que São Paulo está mais seguro do que 20 anos atrás? Ninguém fala, por exemplo, que tem menos morte em São Paulo do que na maioria dos estados do Brasil. Ah, é verdade. Se vocês olharem a estatística, é isso que está acontecendo. Mas você olha a notícia, parece que está pior. Podia estar melhor? Podia, mas está melhorando. A última vez que eu vi, faz 10 anos que os homicídios em São Paulo diminuem. Então, gente, a gente tem muito jeito de ver a vida. E Jesus nos ensinou o jeito correto, né? Que é com misericórdia, com perdão, com amor, principalmente com amor. Ver a vida inteira com amor. Então, o que eu peço, o que a gente vai conversar, o que a gente está discutindo hoje é que para estar lá no paraíso, que é um estado mental, a gente precisa mudar o nosso estado mental. E para mudar o nosso estado mental, né, a gente tem de regenerar os nossos pensamentos. E aí, gente, o exemplo inicial do burrinho é o melhor. Ele não decidiu o que tinha de ser feito naquele campo. Ele não decidiu se ele ia trabalhar carregando pedra, arando o terreno ou plantando. Ele só foi lá e seguiu as instruções do anjo. Nós também temos os nossos anjos dando instruções. Só que a gente está o tempo inteiro mais para o menino escolhendo o que vai fazer do que realmente fazendo. E quando a gente entra nessa vibração de ficar escolhendo muito o que vai fazer ao invés de simplesmente fazer, a gente perde a oportunidade, né? Então, meus amigos, hoje, para entrar no paraíso, né, a gente tem de começar com arrependimento sincero, mudança do nosso estado mental, preocupação com o nosso estado mental. Por quê? Que ao escolher as coisas certas, né, escolher o que a gente pode e o que a gente não pode, né, a gente começa a filtrar melhor cada uma das nossas atividades. Então pensem comigo. Eu vou ficar vendo, eu quero me melhorar. Eu quero mudar meu estado mental. Então o que que eu vou fazer? Eu vou ficar vendo jornal que só fala de crime. Vou ficar vendo Datena a tarde inteira. Vai para o caminho certo do que eu estou querendo? Não, né? Então qual que seria o melhor passo? Eu vou ler um livro, vou ver um filme que enriqueça o meu conhecimento, que me tire desse estado mental. Vou ajudar alguém, vou trabalhar em outra coisa, mas eu começo a proteger a minha mente dessas coisas. E aí vocês podem falar: puxa, tá bom, André, mas isso foi Jesus que trouxe, foi, né? Não, gente. Isso já é um conhecimento da humanidade. Você tem todos os filósofos falando disso. Platão já falava disso em 500 a.C., né? Santo Agostinho, já depois de Jesus, falava disso. Santo Agostinho, por exemplo, dizia que o reino de Deus é um estado de alma, que quando a gente se alinha com o divino, né? Kant, que é um filósofo de 1800, né? Ele diz que a verdadeira moralidade não depende de recompensas externas, ou seja, a gente começa a fazer as coisas para estar no paraíso porque o estado mental, a nossa paz de espírito é mais legal do que esperar alguma coisa.
Então, quando a gente começa a ver que todo mundo, né, todos os estudiosos, todo mundo, né, fala, né, sobre o paraíso ser um estado mental, significa também, gente, que a gente pode estar neste paraíso a partir de amanhã, a partir de hoje. Desligando aqui a nossa evangelho, a gente já pode entrar no paraíso. Só depende de nós, da nossa atitude, da nossa mudança, do jeito que a gente encara a vida e como a gente se protege. Então, o meu convite hoje para vocês, né, é que vocês percebam que esse estado de espírito está muito mais relacionado a nós nos protegermos e voltarmos àquele vigiar e orar que tanto a gente fala. Quanto mais a gente vigiar e mais orar para ficar no estado mental, né, alinhado com Jesus, alinhado com Deus, mais a gente vai ficar no paraíso. E a segunda coisa é que a gente vai e volta do paraíso. Isso a gente não percebe, né? A gente acha que o paraíso é só um caminho de ida, mas não. A gente vai e volta. Se por acaso a gente vai ficar lá, distrai, muda o nosso estado mental porque alguém pisou no nosso pé, a gente sai correndo de lá, gente. Não é um lugar que não tem porta de saída. Então, quanto mais a gente se controlar, mais tempo a gente fica lá. Eu acho que é esse a grande lição do espírita, né? Do espiritismo, de saber que a gente tem várias oportunidades, que a reencarnação está aí para a gente cada vez aprender mais, mas a cada momento a gente pode estar mais tempo lá no nosso paraíso, nesse estado mental que nos deixa bem, né? Então, quando a gente estiver falando do paraíso, né, vamos lembrar, né, muito que o paraíso está dentro de nós, né? E que para estarmos lá, né, a gente tem que estar alinhado com o que Jesus ensinou. E eu quero ler agora, antes da gente ir para a parte final, uma historinha do irmão X, que muitas vezes ela me toca, tá, gente? Porque muitas vezes eu me pego fazendo esse tipo de coisa. Então vamos lá. Quando Euclides Brandão desencarnou, aguardava imediato ingresso ao paraíso. Vivera de Bíblia na mão, consultando textos diversos. Declarava sempre que os 10 mandamentos lhe controlavam a vida. Em pensamento, embora quisesse o mundo inteiro para si, reverenciava a Deus, não lhe pronunciava debalde o santo nome, observava o descanso dominical, honrava os pais, não matava, não adulterava, não furtava, não cobiçava de público os bens do próprio. Não obstante enredar circunstâncias em seu favor, quando lhe era possível, e não se entregava aos falsos testemunhos. Por tudo isso, sentia-se Brandão com direitos líquidos no país da morte. Atingindo, porém, o limite entre esse mundo e o outro, em plena alfândega da espiritualidade, o nosso companheiro surpreendeu-se, era atendido em considerações especiais, naquele vasto recinto de trabalho seletivo, via-se tratado com consulente vulgar numa agência de informações. Chamado a esclarecimentos, travou entre eles e o funcionário da justiça divino e interessante diálogo, depois das saudações espontâneas. Não há ordem determinando minha transferência definitiva para o céu? Perguntou confiadamente. O interpelado, com jovial expressão, observou-se após interar-se com pormenores quanto à sua procedência. Não foi expedida qualquer resolução superior nesse sentido. O amigo era cristão? Sem dúvida, replicou Euclides, mordido no amor próprio. Aceitei Jesus integralmente. Aceitou-o e seguiu-o?
perfeitamente, lia-lhe os testamentos dia e noite. Lia e praticava com a máxima exatidão, retirando, porém, os benefícios do Evangelho, aproveitava-se dele para renovar-se em Cristo, revelando-se melhor no aprendizado da sabedoria e da virtude? Euclides respondeu afirmativamente. E porque se mostrava um tanto melindrado com as interrogações, o fiscal da esfera superior recomendou-lhe enfileirar alguns dados autobiográficos, o mais sucintamente possível. Ele queria decifrar o enigma. Encorajado, Brandão foi claro e breve. Eu, disse-lhe ele, demonstrando gosto de exprimir-se invariavelmente na primeira pessoa, fui um homem justo na terra, sempre guardei cuidado em preservar essas características da minha personalidade. Se recebia dos outros bondade e respeito, pagava com moedas iguais. Ao que me agradava, ao que ignorei com vantagens suscetíveis de serem articuladas com a minha influência. Tanto assim que deixei meus haveres a quantos me souberam conquistar simpatia. A todos, porém, que me fizeram mal, retribuí conforme propunham. Nunca tive inclinação para ajudar malfeitores, porque para eles não há suficientes grades no mundo. Quando molestado pelos maus, sabia conjugar o verbo corrigir, e se me incomodava duramente, punia com asperezas. Corda e ferro não podem ser esquecidos na melhoria dos homens. Fez longa pausa e acentuou: não suponha que exercia a justiça com facilidade. Ao homem da minha estirpe, que procura ser equilibrado e cristão, muito ingrata é a experiência terrestre. Estampou engraçada expressão fisionômica e ajuntou: segundo vê, minhas reclamações são oportunas. Se o paraíso não estiver aberto para mim, que andei de Bíblia nas mãos, o funcionário celeste bem-humorado interveio para esclarecer. O plano superior não lhe cerrará a passagem, conquanto Brandão a sua justiça não haja conhecido a misericórdia. Oh, mas nunca assumi compromisso sem consultar os sagrados textos. Sim, disse o sábio interlocutor, você chegou até Moisés. Voltará naturalmente ao corpo da carne, a fim de prosseguir o aprendizado com Jesus Cristo. E sorridente acrescentou: seu curso está com um atraso de 1900 anos. Foi ao ouvir esse esclarecimento que Euclides baixou a cabeça e calou-se, como quem se dispunha a refletir. Então, meus amigos, eu desejo hoje para vocês que nós façamos o caminho do aprendizado até Jesus e não corramos o risco de sermos que nem o menino da história de inicial e nem como o nosso amigo Euclides, que parou em Moisés. Porque o que a gente tem de tendência de julgar e querer ser justo, quando o que a gente realmente precisa para aprender o que Jesus nos ensinou é ser misericordioso, é perdoar, é não julgar. Então, toda vez que a gente ouvir a palavra estou sendo justo, lembra que a gente está parando lá em Moisés, em vez de parar lá com aprender e chegar até Jesus. Boa noite, meus amigos. Uma ótima vibração para todos vocês. Oi, gente. Oi, Lúcia. Todo. Muito boa a sua palestra. E vamos agora ao tão esperado momento, né? Das nossas vibrações. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos nos preparando agora, né? Depois de um aprendizado tão interessante, né? Tão profundo. Vamos fazer a nossa parte, né? Vamos fechando nossos olhos, não esquecendo antes disso de pegar nossas águas, já deixar elas lá abertinhas para o plano espiritual poder colocar aquilo que nos é necessário, para que nós possamos aí ir bebendo dessa água, né? E após vocês terem trazido as suas águas,
que comecem, então, a relaxar mais um pouquinho. Ouvimos a palestra, nos acalmamos, nos tranquilizamos, e agora vamos fazer a nossa parte, que é a vibração. Vamos, então, abrindo os nossos corações, fechando nossos olhos, e que do fundo dos nossos corações possa sair muito amor, muita luz, muita compreensão, muita paz, muito daquilo que o plano espiritual precisa coletar para levar para aqueles que tanto necessitam. Então, com o nosso coração muito cheio de amor e muito preparados em nome do Mestre Jesus, vamos iniciando nossas vibrações, as nossas doações. Que a gente possa vibrar inicialmente por todo o planeta Terra. Que o planeta possa ser envolvido por todo amor, por toda a paz, por todas as nossas vibrações, por todos os cuidados do Mestre Jesus no planeta, iniciando aí pelos países que se encontram em guerra, como Israel, o Hezbollah, o Hamas, os países ali no Oriente Médio, que possam receber o alento, a luz, que os dirigentes possam ser iluminados, possam olhar pelo seu povo, devolver aqueles sequestrados, enfim, que ali possa de alguma forma reinar a paz entre a Rússia e a Ucrânia, em países da África, onde haja fome, onde haja dor, com esse novo momento que o país está vivendo, que todo este amor possa chegar em cada canto do planeta, reverberando muita luz e muito olhar para o ser humano com muito amor. Que possamos vibrar muito pelo nosso Brasil, Brasil que se encontra também em época de decisões, em épocas de realizações, que os dirigentes possam ser iluminados e fazer o melhor pelo povo brasileiro. Que possamos vibrar muito intensamente por todos aqueles que se encontram nas ruas, que se encontram sem um teto, por aqueles que se encontram com fome, por aqueles que se encontram imersos em vícios de todas as espécies. Que possamos vibrar muito amor em nome do Mestre Jesus, por todos aqueles jovens que se encontram perdidos, pelos idosos que se encontram abandonados, por todos aqueles que se encontram em albergues, em asilos, em orfanatos, em delegacias e em penitenciárias, que a luz do Mestre Jesus possa ali se instalar no coração de cada um para que reine o amor, a paz e a compreensão. Que possamos vibrar muito intensamente por todos aqueles que se encontram num leito de hospital, que se encontram adoentados nos pronto-socorros, nos hospitais, por todos aqueles que se encontram doentes do corpo, da mente e do espírito, por todos aqueles nossos irmãozinhos que se encontram citados no chat, que cada um, através daqueles que pediram as vibrações, possam receber este amor, essa paz, essa tranquilidade, essa certeza do recebimento desse amor do Mestre Jesus. Que cada um aqui vibre por essas pessoas para que todos nós juntos possamos levar essas vibrações junto com a equipe do plano espiritual e com o Mestre Jesus. Que possamos vibrar por todos os irmãozinhos que se encontram na crosta, no umbral, no Vale das Trevas, nos Vales dos Suicidas. Que um pingo de arrependimento em seus corações possam ser vistos pelas caravanas socorristas e que possam ser resgatados para que possam reiniciar sua jornada de crescimento, de luz, de paz, de amor, enfim, para que possam recomeçar. Que possamos vibrar muito intensamente por todos aqueles nomes que se encontram nas caixas no nosso centro, por todos aqueles que se encontram doentes de problemas ortopédicos, problemas como diabetes, pressão alta, por problemas de câncer, por depressão, por ansiedade, que possamos vibrar por todos aqueles que de alguma forma se encontrem adoentados, que possamos vibrar por desaparecidos, que eles possam ser reencontrados, resgatados e levados aos seus familiares. Que possamos vibrar muito intensamente pelos desencarnados, aqueles que nos precederam à pátria espiritual, que possam do coração de cada um jorrar
um botão de rosas, para que o amor possa chegar a cada um na forma de afeto e de saudade. Que possamos vibrar pelos suicidas, que por alguma razão tiraram a sua vida encarnada, que possam receber, nesse momento, a luz do Mestre Jesus, que possam receber o amor, a possibilidade do recomeço, que possam, enfim, ser cuidados e olhados, que possamos vibrar muito intensamente por nossos desafetos. Aqueles por alguma razão, nessa outra encarnação, tenhamos tido algum desavença, e possamos perdoar e sermos perdoados, porque, no fim das contas, cada um está no seu melhor momento. E se houveram falhas, que possam ser olhadas de ambas as partes e que possamos recomeçar a trajetória de amor e de luz. Que possamos vibrar por todos os nossos familiares, por aquele parente mais difícil, por aquela pessoa que por alguma razão sempre nos cria alguns de sabor e nós criamos para outra pessoa. Que a luz do Mestre Jesus possa estar entre nós. Que possamos vibrar por nossos lares. Que a luz do Mestre Jesus, com a equipe socorristas, entre em nossos lares, as equipes de limpeza, retirem miasmas, impurezas, formas de pensamento, que higienizem de todas as formas os nossos lares, trazendo a paz, a serenidade, o amor e a luz. E que todo irmãozinho desencarnado que por ali se encontra, possa ser levado, tratado, cuidado. E que os irmãos encarnados que eles se encontram possam receber também esse amor e essa luz do Mestre Jesus. E assim que possamos agradecer por todo o plano espiritual que nos acolhe e que possamos pedir autorização para vibrar por nós mesmos. Que estejamos sempre buscando as orientações, os ensinamentos do Mestre Jesus, que possamos nos colocar à disposição do aprendizado, do crescimento, que possamos ter forças a cada dia para praticarmos a reforma íntima, que possamos crescer, aprender, nos aperfeiçoar e que nossas dificuldades passem a ser o aprendizado que vamos levar para toda a nossa essência. Que Deus Pai nos abençoe e nos ilumine, agora e sempre. E assim, encerrando as vibrações, vamos agradecer. Agradecer por todas as equipes que sempre conosco estão, a esse plano espiritual maravilhoso, que a cada dia nos protege, nos ampara, nos ilumina, a todas as correntes que conosco trabalham, a todos os irmãozinhos que se propõem a estar conosco trabalhando, que possamos agradecer as equipes do plano maior da espiritualidade, porque cada dia dos nossos encontros é um encontro de amor, de luz e de paz. Que o Mestre Jesus envolva a todos e com muita gratidão, também aqui encerramos o nosso Evangelho. Fique na luz do Mestre Jesus. Que assim seja. E assim, minha gente, vamos nós para mais uma semana de muitas bênçãos, de muita paz. Que o coração esteja repleto do paraíso, como o André colocou aqui para nós, ele nos trouxe tantos ensinamentos. Uma boa semana, um bom final de domingo. Fiquem na luz do Mestre Jesus. Muito boa noite. Boa noite, meus amigos. Até mais.